Aleluia. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um ano se inicia na terra dos viventes, aonde Deus tem uma contenda com os habitantes desta terra. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, diz que Ele busca hoje os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus não significa ter uma religião. Adorar a Deus não significa frequentar algum templo religioso. Mas a adoração a Deus tem que ser a todo dia, a todo momento. O Deus que tudo fez e que tudo faz. A palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo que foi feito por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Ele é o Verbo que se fez carne, a qual muitos, no dia 25 de dezembro, comemoram a data do Natal, do nascimento de Jesus. A palavra de Deus, não importa qual a Bíblia que você pegue para ler, a Bíblia protestante ou católica, não tem a data do nascimento de Jesus. Não se fala o dia nem a hora que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus tem que ser todos os dias, na minha vida e na tua vida. Ele nos libertando de uma vã maneira de viver, nos libertando das obras da nossa carne e nos fazendo andar nessa terra como filhos feitos por suas mãos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança foi perdida através da desobediência de um homem. E através dessa desobediência, todos já nascemos em pecados, destituídos da graça. E para se ter Jesus Cristo de Nazaré em nossas vidas, é preciso se arrepender, como o próprio Senhor Jesus inicia o seu ministério nesta terra, pregando o arrependimento. Arrependei-vos, pois vos está próximo o reino dos céus. E o seu servo João o Batista, o anjo que veio preparar o caminho para que Jesus viesse a andar nessa terra, pregou, produzir bons frutos dignos de arrependimento. Eu não posso dizer que me arrependi e continuo vivendo a minha vida do meu jeito, da minha maneira. A palavra fala lá em Filipenses 2:1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O amor de Deus. A palavra diz no livro de João que ninguém teve maior amor do que este, que é entregar a sua vida pelo seu amigo. O amor de Jesus não é o mesmo amor do mundo, a qual um dia eu tive. E Jesus tem me libertado todos os dias do meu desejo, da minha vontade. Porque a palavra diz em Romanos no capítulo 8, se eu andar segundo a carne eu vou morrer. Porém, se eu andar em espírito, viverei. Portanto, nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o seu espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras da carne, vivereis. É o que fala em Romanos 8:13. Não basta ser uma boa pessoa segundo aos meus olhos, segundo aos olhos do mundo, porque o Senhor fala em Efésios para que não venhamos andar segundo o curso deste mundo.
Em Romanos 12, versículo 1, o Senhor usa o seu apóstolo Paulo para dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável, e este é o vosso culto racional. A racionalidade de Deus não é a racionalidade do homem. A razão de Deus não é a razão do homem. Deus fala na sua palavra em Coríntios, usando o apóstolo Paulo, que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura perante ao mundo. Porque a pregação de Jesus Cristo é loucura. Onde o mundo se prega: faça o que tu queres, viva a tua vida, Deus só quer o teu coração. É mentira de Satanás. Porque a palavra diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Essa é a verdadeira palavra de Jesus Cristo, a qual já frequentei igrejas católicas e evangélicas que não ouviam a palavra verdadeira de Jesus. Porque o Senhor Jesus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 48, que Ele não habita em templos feitos de mãos de homens. Ele é Espírito. Ele está onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, buscando a Ele verdadeiramente. E só Ele pode nos dar um coração verdadeiro e sincero em sua presença. Em Mateus 11, 25, a palavra diz: graça te dou, ó Pai, porque ocultaste a sabedoria dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Para eu conhecer a verdade, eu preciso me humilhar e obedecer a esse Deus. Glória a Deus. Jesus fala no versículo 28 de Mateus 11: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele não nos manda ir numa igreja evangélica. Ele não nos manda ir numa igreja católica, onde se adoram imagens de esculturas, como fala em Salmos 115. Tem olhos para ver e não veem, tem ouvidos para ouvir e não ouvem, tem boca para falar e não falam. Assim como um dia eu já me ajoelhei diante de imagens de esculturas, mas o Senhor, através da sua palavra, me libertou, descortinou, descauterizou a minha mente, tirou as escamas dos meus olhos. Onde eu andava na ignorância, como o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja verdadeira de Cristo. Era um religioso, um judeu, como ele mesmo prega, Hebreus dos Hebreus, da tribo de Benjamim, da circuncisão. Ele podia se gloriar na própria carne, filho de Abraão. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que a incircuncisão e a circuncisão não é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Aleluia. A palavra diz em João 3:3: em verdade vos digo que vos é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo é aqui agora nessa terra, um novo nascimento da morte da sua vontade, dos seus desejos, da prática do pecado, para viver uma vida em santidade com o Senhor Jesus. Eu não consigo ver, né? Uma vida em comunhão com o seu Espírito Santo. E para ter essa vida em comunhão com Jesus, eu preciso deixar de fazer aquilo que eu gosto. A palavra diz em Tiago: chegai-vos a Deus, que Ele vos chegará a vós. É necessário dar um passo na direção de Deus, porque Ele não quer só o nosso coração, como muitas religiões diz. Há um engano nessa terra, e Jesus quer vir para te mostrar. Não tem nada pegando. Está cansado, oprimido, o que temos passado no nosso dia a dia. Ontem muitas pessoas, como um dia eu já fiz, se embebedaram até de manhã, mas no dia seguinte o vazio permanecia na alma. E assim sempre permanece na alma daqueles que não creem no nome de Jesus, daqueles que não buscam obedecer Jesus. Não importa o que venhamos a fazer, claro, meu bem, podemos preencher Deus abençoe, a carne com tudo, com bebida, com droga, com teatro, com novela, com filme, com viagens, com dinheiro, mas o vazio da alma ninguém pode preencher, só Jesus Cristo preenche.
Aleluia, Deus. Verdadeiramente. A palavra diz em Mateus 5: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado é um estado pleno de graça, de satisfação em Jesus. Só Ele pode me dar essa satisfação, e só Ele pode te dar essa satisfação. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quantos querem buscar Jesus só por causa de bens materiais? Querem buscar as riquezas deste mundo? Mas em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque estáis inquietos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de vestir? Isso os gentios buscam. Gentios é quem não busca a Deus. Gentios é quem não conhece a Deus. E quantos que confessam a Deus com os lábios e só buscam as mesmas coisas que os gentios? Assim um dia eu andei enganado e perdido, mas Jesus me achou. A palavra diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolhe. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e nos escolheu para que venhamos a ir e dar fruto para Ele, frutos dignos de arrependimento. O resultado daquele que tem o arrependimento sincero para Deus é fazer as obras espirituais nesta terra. Esse é o verdadeiro amor de Jesus, que é entregar a sua própria vida pelo próximo. Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em Colossenses 3,1 a palavra diz: para que venhamos pensar nas coisas do alto, se já ressuscitamos com Cristo. E para que haja uma ressurreição com Cristo, é necessário ter a morte da carne, das vontades, dos desejos, das paixões, porque esse é o pecado do homem e da mulher diante de Deus. Pecado não é matar somente, roubar somente, como muitos pensam. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, a palavra diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. É necessário examinar essa escritura aos olhos de Deus, não aos olhos do homem, não segundo os meus desejos e as minhas vontades. Aqui não se está se pregando uma religião. Ninguém está chamando aqui ninguém para que venha participar de uma igreja, de um culto, de uma razão social, e sim da igreja verdadeira de Jesus, que obedece a sua escritura, que faz segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a palavra vai narrar qual é esse sentimento: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem como nós, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Se você não aceitar essa palavra, naquele dia, não importa o que você faça, o teu joelho terá que se dobrar diante de Jesus. Não é diante do homem, mas diante de Jesus Cristo, onde muitos comemoram o Natal, se reúnem numa festa pagã, mas não ao menos pensam no Jesus. Comem, bebem, se fartam, mas não têm a consciência e nem mesmo busca ter o mesmo pensamento de Jesus que houve nele. E somente esse pensamento pode ser dado através do Espírito Santo de Deus. A palavra diz em Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Amizade é relacionamento. Se eu tenho uma amizade com o mundo, eu me constituo inimigo de Deus, eu me faço inimigo dele. Ou seja, se eu amo o mundo, se eu desejo as coisas do mundo, se eu tenho um relacionamento com o mundo, eu não posso agradar a Deus, porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. É o que fala em Romanos 8. Em Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Não sede conformados com o mundo, não tomar o molde do mundo, não andar como o mundo, não se vestir como o mundo, não falar como o mundo, não cheirar como o mundo, porque aqueles que cheiram como o mundo têm cheiro de morte, mas aqueles que andam com Cristo Jesus têm cheiro de vida, porque andam com o bom perfume de Cristo. E Ele quer exalar esse perfume, Ele quer nos libertar. Irmãos e irmãs, homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra, porque arrazoais em vossos corações a maldade. A palavra diz que a maldade provém do coração do homem. Todo homicídio, adultério, fornicação provém do coração do homem. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Enganoso, que nos ilude, que mente para nós, dizendo como um dia eu já disse: eu tenho fé, mas a fé sem obras ela é morta por si só. O que adianta ser ouvinte da palavra, mas um ouvinte esquecediço? Precisamos ouvir a palavra de Deus e ser obedientes a esse Deus. Não podemos agradar a dois senhores, é o que a palavra fala. Ou iremos aborrecer a um e agradar ao outro. Não podemos beber o cálice dos demônios e o cálice do Senhor. Não podemos ser participantes das obras infrutuosas das trevas, assim como um dia eu fui idólatra numa religião, idólatra no futebol, onde se há corrupção, idolatria, morte, bebedice, tudo que nos afasta de Deus. Mas quantos professam a Deus com a boca e o coração está longe? Quantos confessam a Deus com os lábios e até mesmo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe? E negam a esse Deus com as obras, porque praticam as obras da carne e não as obras do Senhor. Não podemos, homens e mulheres, agradar a Deus. Enganoso é o coração. A palavra diz em Provérbios 4:23: sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Aleluia. Ouçam essa palavra e cheguem em casa e peguem na Bíblia de vocês que o que está sendo falado aqui é a palavra de Jesus. Não é a sabedoria do homem, não é de uma religião, mas é daqueles que dizem que são cristãos, mas negam a Deus com as obras. Não fazem as obras verdadeiras de Deus. Assim como um dia eu fui
falava que era uma pessoa boa, que ajudava o próximo. Mas a palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. E quantas religiões falam, todos os caminhos me levam a Deus, é mentira. Somente Jesus leva a Deus. Todas as religiões usam as escrituras de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de alguma maneira. Como o Senhor usa o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que ele chega em Atenas para pregar o Evangelho de Cristo e ver vários altares com imagens a todos os deuses, e existia um altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo diz que deixa um altar ao Deus desconhecido, e esse Deus se entregou por nós. Esse Deus desceu do céu, se despiu da glória, como foi lido em Filipenses 12, porque ele não teve por usurpação ser o próprio Deus. Ele mesmo detendo todo o poder, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a profundidade, toda a riqueza, ele se humilhou. Essa é a verdade de Jesus e do Evangelho de Jesus. Mas todo mundo quer ganhar o que é seu. Todos buscam o que é seu, menos o que é de Cristo Jesus. Só podemos alguma coisa se estivermos com Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a salvação? A palavra diz, aleluia, em João 12:24, na verdade vos digo, que se um grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Precisamos morrer para a nossa vontade, assim como Jesus o fez, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, esse ganhará, achará. E o servo não é maior que o seu Senhor. Ele quer que venhamos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, um coração segundo dele. A palavra diz em 1 Coríntios 2,16 que aqueles que estão com ele, que aqueles que são espirituais, têm a mente de Cristo. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os homens, e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os dos homens. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos sentimentos não são os sentimentos de Deus. Verdade. Nossos caminhos nos levam à morte. O caminho das religiões te levarão à morte. A religião pura, sem mistura, sem mácula, diante de Deus, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo.
O mundo se corrompe, mas aqueles que buscam ao Senhor se renovam a cada dia e vivem em novidade de vida. Mesmo que o exterior se corrompa, o interior vai se renovando a cada dia. Deus cura, Deus salva e Deus liberta. Quantos dizem que um viciado em cocaína, em crack, em drogas, é um adicto segundo a Organização Mundial da Saúde, é um escravo? Mas a palavra diz em João 8,36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos falam isso com a boca, mas não examinam a Escritura? No versículo 31 de João 8, diz a palavra: e dizia Jesus aos judeus que criam nele, e crer não é somente acreditar em Jesus, porque a palavra diz: tens tu fé, crês tu em Deus, fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Essa é a palavra de Deus. Os demônios creem e estremecem diante de Deus. Mas muitos que falam que creem em Deus, dizem que creem em Deus, escarnecem dele com as obras, blasfemam de Deus com as obras, negam a ele com as obras, porque vivem segundo o curso do mundo e vivem segundo os prazeres e as paixões de suas carnes. Assim como um dia eu vivi, não sou melhor do que ninguém, sou um pobre pecador, sou um verme, como a palavra diz, somos pó, o pó da terra que tornará para lá. Mas Jesus, ele resplandece a tua luz, quem quiser assim receber, e transforma a vida, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e ele faz tudo novo, ele dá um coração novo, ele dá vestes novas, ele forma uma aliança com o homem, assim como fez com Abrão e transformou-o em Abraão. Aleluia. Assim como fez com Noé e deu um arco. A palavra diz em Mateus 24 que nesses dias que estamos vivendo hoje, estaríamos como no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ninguém se importa mais com Jesus, pensam apenas no que é próprio, seguir os seus caminhos, seguir os seus desejos e as suas vontades. A palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Quantos rezam como um dia eu rezei Ave Maria e pedem para ela rogar por alguém? A palavra diz em Lucas, no capítulo 1, que Deus se atentou para a baixeza da sua serva. Deus se atentou para ela, porque via nela um coração sincero e puro. Maria nasceu em pecado, como eu e você, e como todos os discípulos de Cristo. Não se encontra um versículo na Escritura de Deus pedindo para orar para nenhum outro homem, nenhum outro nome, somente o nome de Deus. Aleluia! E o nome de Jesus Cristo, a qual foi entregue toda a divindade, toda a plenitude, todo o poder foi dado a Jesus, Verdade, eita, a qual não há nenhum nome igual ao dele. Aleluia! Essa é a verdade da palavra, a qual a Igreja Católica, onde um dia já frequentei, não se pregava a verdade. Essa. Levanta-se ao bosque, pega a madeira, e através da mão do artífice se faz uma estátua que não tem espírito. Assim o Senhor usa o seu profeta, mas Deus é espírito.
Ele é o poder e Ele é a glória. Aleluia. Não importa o que venhamos a fazer, segundo aquilo que queremos, vamos perecer. Mas aqueles que andam com Cristo Jesus padecem por Ele, sofrem as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. E dizia Jesus para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A verdade, que é o próprio Cristo Jesus, só pode me libertar se eu permanecer na palavra dele e me tornar discípulo dele, estar debaixo da obediência de Cristo. Assim como se obedece o pai e a mãe, assim como se obedece ao patrão do seu trabalho, que se você fizer aquilo que você quer no seu trabalho, você vai ser demitido. Assim devemos obedecer a Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Jesus. Quantos trocam a luz de Cristo por trevas, o bem pelo mal, o amargo pelo doce, o doce pelo amargo, por quererem viver segundo a sua própria vontade. Assim como um dia eu relutei e sofri durante décadas longe da presença de Jesus, não faça o mesmo que eu fiz. Vá para a presença de Jesus. Ele quer tornar o seu coração num coração segundo dele. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te fazer andar como ele andou. Porque a palavra diz em 1 João, no capítulo 2, aleluia, e versículo 4, aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Assim um dia eu era mentiroso, porque dizia que guardava a verdade de Cristo, mas não guardava, vivia a minha própria vida. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essa é a verdade de Cristo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantos amando Flamengo, Botafogo, Vasco, São Paulo, Corinthians? Quantos amando políticos? Quanto amando pastores? Quanto amando igrejas, religiões, costumes e prazeres deste mundo, mas não amam a Jesus? É, Deus. Mas diz que tem a Ele. O coração do homem é enganoso e perverso, como o profeta Jeremias diz. Mais do que todas as coisas, e eu conheço, eu, Deus, que esquadrinho o coração do homem e prova as suas entranhas, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras, das suas ações. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que plantar na carne colherá a corrupção, e aquilo que plantar no espírito colherá a vida eterna. Se eu ando na carne, eu vou colher a corrupção e a morte eterna. Como Jesus pregou aos seus discípulos, e Jesus pregou aquele povo que falava que cria nele com os lábios, mas rejeitaram a ele. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim como um dia eu não recebia Jesus, mas ele teve compaixão, misericórdia da minha vida, e está tendo a misericórdia e compaixão da vida de cada um que está aqui de pé. Olhai para as escrituras de Cristo como ele quer, não como você quer, e nem como eu quero, não como o homem quer, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo assim o quer. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ele é a rocha verdadeira, Ele é a pedra fundamental. Somente em Jesus há a salvação. Verdade. E não em nenhum outro nome. Porque temeis aqueles que podem matar a sua carne. Temeis primeiro o que pode matar a sua carne e o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Essa é a palavra de Jesus. E quantos dizem que não creem no inferno, falam que o inferno é aqui nessa terra, vivem 40, 50, 70, 80 anos, quantos anos assim Deus permitir, e pensam que o sofrimento é só aqui. Há um sofrimento eterno preparado para Satanás e seus anjos. Verdade. Paz perante a desobediência do homem, a não querer viver como Jesus assim mandou viver. O homem também vai pelo mesmo caminho que Satanás. Aquele que pratica o pecado tem como pai o diabo. É o que Jesus falou para os judeus. Assim como um dia eu servi a Satanás, hoje, pela glória de Deus, pela misericórdia de Jesus, sirvo a esse Cristo verdadeiro, que não está preso no madeiro, mas sim vivo está, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus, a qual o mundo não quer, mas Ele mesmo alertou que não odeiam a nós, mas odeiam a Ele, a Jesus, odeiam a sua palavra, porque Ele é luz e Ele ilumina o que está em pecado. Por isso que eu não suportava ouvir a palavra de Deus, eu não suportava ouvir um louvor para Deus, eu não gostava e não conseguia compreender que eu não gostava, porque eu não tinha Ele, porque havia trevas em mim. E quantos que falam que tem a Deus, fazem rezas e orações, mas que escutam a pregação do Evangelho e se incomodam? É porque as trevas se incomodam. Assim como um dia eu me incomodava, mas Deus teve compaixão na minha alma, e Ele tem compaixão da tua alma. Aleluia, vá Deus. até Ele, se humilhe diante de Deus, entregue a sua vida a Jesus. O homem não tem nada a te oferecer, mas Jesus tem tudo. Tem uma vida verdadeira em abundância, primeiramente espiritual, emocional, sentimental, psicológico, e depois Ele dá tudo, porque Ele mesmo fala que Ele não deixa faltar aos que buscam a Ele. Mas se o teu coração, se os teus olhos só estão no mundo, nas riquezas deste mundo, a palavra diz: quão tenebroso és. O teu corpo, o teu coração, porque onde está o tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro estiver em ajuntar tesouros nos céus, tu estarás com Cristo. Aleluia! Mas se quiseres ajuntar tesouros nesta terra, com os olhos somente no mundo, nos prazeres carnais, passageiros, onde o ladrão pode roubar, pode minar, onde a traça e a ferrugem podem corroer e vão, porque todos já perderam uma pessoa querida, próxima. E quando vamos no enterro, lá aplicamos o coração, porque ali está o fim da vida, e vemos que não levamos nada. E louco, se vierem pedir a sua alma hoje e agora, para quem tu darás a tua alma, a tua vida? Será para Deus ou para Satanás? Será para o céu ou para o inferno? Jesus disse que no inferno o fogo não se apaga, o bicho não morre.
o fogo se consumirá para a eternidade. Essas são as palavras de Jesus. Hipócritas e fariseus, quem escapará do inferno? Jesus falou isso. Mas Deus não é amor, Deus é amor e é fogo consumidor. Aleluia! Deus é amor e é justiça, porque Ele veio a esse mundo, se entregou por mim e por você, mas não para eu viver a vida como quero, Verdade. e sim viver a vida por Ele e para Ele. Não viver a vida pelo mundo, não viver a vida pelo homem, por uma religião, porque quantos estão corrompendo a palavra de Deus, querendo só a lã e a gordura das ovelhas, querendo somente o dinheiro das ovelhas. Mas Deus quer te dar muito mais. Ele quer te dar uma vida verdadeira em abundância de paz e justiça, que só obtém-se com o Espírito Santo de Deus. E é um Espírito Santo, ele não habita onde há impureza. Leiam o livro de Gálatas 5 e verão as obras da carne. E aí Jesus diz através do apóstolo Paulo que aquele que anda em espírito não cumpre os desejos da carne, no versículo 16 de Gálatas 5. E a carne cobiça contra o espírito, para que não venhamos fazer a vontade do próprio Deus. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, o adultério, a prostituição, a bebedice, a imundícia, a lascívia e tantas obras da carne não poderão herdar o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus, que veio pregar a verdade para que o mundo não venha a ser condenado. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aleluia. Mas para que o mundo seja salvo, precisa andar na obediência e na disciplina diante de Deus. E se estamos sem a disciplina de Deus, sem andar na obediência de Deus, somos bastardos, como fala no livro de Hebreus 13, e não filhos. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que é santo, que é puro, esses são filhos. Romanos 8,14. Examinem as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e delas que testificam, que falam do próprio Deus, do próprio Jesus. Amém? Ninguém veio aqui pregar uma religião, uma igreja, querer o seu dinheiro. Jesus não quer o teu dinheiro, porque com dinheiro não se compra salvação, e sim com obediência, submissão ao próprio Deus. Aleluia!